Apocalipse. Uma interpretação espírita das profecias. Robson Pinheiro. Pelo Espírito Estevão. Estevão, o autor espiritual. Por Robson Pinheiro. Estevão é o pseudônimo escolhido pelo autor espiritual em homenagem ao mártir cristão apedrejado no início de nossa era. Este espírito apresenta-se à nossa visão espiritual envolvido em suave luz de tonalidade lilás com reflexos dourados. Mostra-se vestido de maneira simples, com os cabelos brancos, mais ou menos longos. Sua aparência lembra-nos a de um soldado judeu, embainhando sua espada como símbolo da verdade e da justiça. Teve uma de suas encarnações na Judéia, por volta do ano 5 a.C., e participou mais tarde do exército de defensores de sua pátria, até que teve a oportunidade de se converter à mensagem cristã, quando ouviu uma pregação de Estevão, antes de ele ser apedrejado. Dedicou-se, a partir daí, ao estudo e à pregação do Evangelho, transferindo-se mais tarde para a Grécia, onde aperfeiçoou seu conhecimento. Nessa ocasião, adota o pseudônimo Estevão, em homenagem ao mártir cristão. Desencarnou naquela época com a idade de 55 anos, na cidade de Corinto. Reencarnou mais tarde, por volta do ano 170 d.C., em Roma, onde desde cedo se identificou com os propósitos renovadores do Evangelho, fazendo diversas viagens para o Oriente, ampliando ainda mais sua cultura espiritual. Retornou a Roma e participou de muitos movimentos da Igreja, sendo considerado um profundo conhecedor das letras evangélicas. Após o desencarne, participou das equipes espirituais que inspiraram diversos movimentos de reforma no seio da Igreja. Tivemos notícia de que também reencarnou anos mais tarde num dos países da América pré-colombiana, em tarefa de esclarecimento de alguns dos povos incas ou astecas. Este amigo espiritual demonstra grande experiência com as questões relativas ao Evangelho e à doutrina espírita, sendo que uma de suas exigências para o trabalho mediúnico é a fidelidade e lealdade aos princípios codificados por Allan Kardec e aos ensinamentos de Jesus. Tem demonstrado caráter firme e correto e, juntamente com outros amigos espirituais, nos orienta nos trabalhos mediúnicos. Prefácio. Pelo Espírito Estevão. Meus filhos, abençoe-nos o Senhor. Eis aqui alguns comentários despretensiosos sobre os capítulos considerados mais importantes do livro Apocalipse. Não temos, nestas humildes palavras, a pretensão de esgotar o assunto e nem mesmo de deter a verdade absoluta dos fatos, uma vez que somente Deus pode conhecê-la. No entanto, convidado a falar a respeito dos temas aqui tratados em vista de certos comentários espetaculosos disseminados em vosso mundo a respeito de assunto tão importante, resolvi fazer alguns ligeiros apontamentos, seguindo um roteiro estabelecido, do lado de cada vida, por aqueles irmãos maiores que nos dirigem os passos. Adotei o critério de analisar todas as profecias e os fatos históricos que lhes deram cumprimento, com o objetivo de mostrar a ascendência de Jesus sobre todos os acontecimentos a que se refere a história das civilizações planetárias. Mesmo que alguns fatos pareçam demasiado graves ou espetaculares, pela firmeza da linguagem empregada, não se pode disfarçar aquilo que a história sobejamente comprova, embora possam esses relatos ferir certas suscetibilidades. Enfim, nosso compromisso é com a verdade e a divulgação da mensagem espírita. Eis, pois, a nossa humilde contribuição para os estudos de meus irmãos, enquanto rogamos ao Mestre que nos abençoe os propósitos de aprendizado em sua seara. Parte 1. Abrindo o livro. Um pouco de hermenêutica bíblica, o Apocalipse de João. Introdução. Pelo Espírito de Estevão. O médium João Evangelista, sob a orientação do Alto, deixa registrada para a posteridade uma carta, em forma de revelação profética. Ele se refere a si mesmo 4 vezes como sendo João, Ap 1,4,9, 22:8.
Analisando seus comentários no Apocalipse, chega-se à conclusão de que o apóstolo era tão bem conhecido por seus leitores e sua autoridade espiritual era tão amplamente reconhecida que não precisou estabelecer suas credenciais apostólicas. Nota: as citações bíblicas obedecem à normalização consagrada nas traduções disponíveis. Como esse padrão geralmente não é adotado no meio espírita, vale fazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, as abreviações dos livros bíblicos são convencionais e encontram-se no início de qualquer Bíblia. Em segundo lugar, quanto aos símbolos utilizados para citar trechos específicos, optamos pelos 2 pontos para separar capítulos de versículos. Edições católicas preferem a vírgula, hífen para intervalos, vírgulas para separar versículos não consecutivos num mesmo capítulo e, finalmente, ponto e vírgula para separar citações de capítulos distintos. Portanto, a citação AP 4:2 a 5 e 14, 22 3 ponto e vírgula 1 Q 5:2 considera o Apocalipse de João, do trecho que se inicia no capítulo 4, versículo 2, e vai até o capítulo 5, versículo 14, e inclui o terceiro versículo do capítulo 22 do mesmo livro. Além disso, refere-se também a um versículo da primeira epístola aos Coríntios, especificamente o segundo do capítulo 5. Quanto aos versículos, são abreviados como VV, em trechos que citam repetidamente partes de um mesmo capítulo. Todas as citações bíblicas foram extraídas da Bíblia de Referência Thompson. Tradução de João Ferreira de Almeida, edição contemporânea. São Paulo, Vida, 1998, 8ª impressão. Os acontecimentos, a época. Evidências encontradas no próprio texto indicam que foi escrito durante período de extrema perseguição aos cristãos. Provavelmente, no período compreendido entre o reinado de Nero, quando do grande fogo que quase destruiu Roma, em julho de 64 d.C., e a destruição de Jerusalém, em setembro de 70 d.C., o livro é uma profecia, uma revelação autêntica sobre o futuro próximo e os tempos do fim, a perseguição dos cristãos, que se tornou bem mais intensa e severa nos anos seguintes, tanto quanto sobre a esperança de dias melhores para a humanidade. Ocasião e objetivo. Sob a inspiração dos Espíritos e utilizando-se das mensagens do Antigo Testamento, João sem dúvida vinha refletindo sobre os acontecimentos que ocorriam em Roma e em Jerusalém, quando recebeu a revelação do que estava para acontecer, isto é, a intensificação do conflito espiritual que confrontaria as comunidades religiosas, igrejas, a 3, perpetrada pelo Estado anticristão e por numerosas religiões não cristãs. O objetivo da mensagem apocalíptica era fornecer estímulo pastoral aos cristãos perseguidos, confortando, desafiando e proclamando a esperança cristã garantida e certa, além de ratificar a certeza de que, em Cristo, eles compartilhavam o método soberano de Deus. Por meio da espiritualidade em todas suas manifestações, alcançariam a superação total das forças de oposição à nova ordem que se estabelecia, pois que essa constituía a vontade do Altíssimo. Conteúdo. A mensagem central do Apocalipse é que já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso AP 19:6. Esse tema foi validado na história devido à vitória do Cordeiro, que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis AP 17:14, na linguagem bíblica. Entendido em seu sentido espiritual, significa que todos os acontecimentos históricos estão e são administrados pela soberania de Jesus, o administrador do mundo, o Filho de Deus. Entretanto, aqueles que intentam seguir a mensagem cristã estão envolvidos em um conflito espiritual contínuo, chamado combate pelo apóstolo Paulo, Efésios 6:10-12. Sendo assim, o Apocalipse também tem por objetivo possibilitar maior discernimento quanto à natureza e tática dos inimigos íntimos do homem, materializados nas forças de oposição e conhecidos como dragão, besta e falso profeta.
O dragão, representação de todas as forças que se opõem ao progresso do mundo, sente-se reprimido e acuado pelas consequentes restrições impostas à sua atividade. Desesperado para frustrar os propósitos espirituais perante o destino inevitável, desenvolve uma atividade intensa, procurando fazer guerra aos santos ou aos que observam a fidelidade a Jesus, cf. AP 12 e 17. A primeira e a segunda bestas, AP 13 1 a 10 e 11 a 17, respectivamente, podem ser compreendidas como a representação da sociedade, do comércio e da cultura secular chamada cristã, também conhecida como cultura ocidental, definitivamente enganosa e sedutora, representada também como a prostituta babilônia, AP 17 a 18. Forma literária. Depois do prólogo, o Apocalipse começa, AP 4 a 7, e termina, AP 22 e 21, da mesma forma que as demais epístolas típicas do Novo Testamento. Embora contenha 7 cartas para 7 igrejas, está claro que cada membro deve ouvir a mensagem dirigida a cada uma das igrejas, bem como a mensagem do livro inteiro, cf. AP 1:3, 22 e 16 a 17, a fim de que possa conhecer os propósitos e desígnios espirituais e perceber que o tempo está próximo. AP 1:3, 22 9 a 10. No interior desta carta de conteúdo escatológico, está a profecia, cf. AP 1:3, 10 e 11, 19 e 10, 22 6 a 7,10, 18 a 19. De acordo com Paulo, o que profetiza, fala aos homens para edificação, estímulo, exortação e consolação em Cu 14:3. O profeta é, pois, o médium do alto que anuncia a palavra ou mensagem como um chamamento à conscientização do tempo presente e da situação futura. Além disso, desperta a responsabilidade quanto à parcela da verdade que está reservada a cada igreja, comunidade, ou, em grego, eclesia. Como o próprio texto de João alerta, essa profecia ou revelação mediúnica e espiritual não deveria ser selada ou retida em segredo, cf. AP 22 e 10, por ser relevante para os seguidores do Mestre de todas as gerações. Método de comunicação. João recebeu as revelações na forma de figuras vividas e imagens simbólicas, que se assemelham àquelas encontradas nos livros proféticos do Antigo Testamento. Ele registra as suas visões na ordem em que as recebeu, muitas das quais retratam os mesmos acontecimentos através de diferentes perspectivas. Sendo assim, ele não estabelece uma ordem cronológica na qual determinados eventos históricos devem necessariamente acontecer, nem encadeia as profecias do Apocalipse em uma sucessão cronológica. 2 exemplos. Jesus nasce em AP 12, é exaltado em AP 5 e caminha em meio às suas igrejas em AP 1, a besta que ataca as duas testemunhas em AP 11:7 não havia sido mencionada até a AP 13. Portanto, João registra uma série de visões sucessivas, e não uma série de acontecimentos consecutivos. O Apocalipse é um panorama ou quadro cósmico, ou melhor, diversos quadros vivos, que retratam certa situação espiritual, elaborado, colorido, acompanhado e interpretado por anjos, ou seja, seres espirituais da mais alta estirpe. A palavra falada é prosa elevada, mais poética do que possam expressar os tradutores. A música do texto é semelhante a uma cantata. Repetidamente são introduzidos temas, mais tarde reintroduzidos, combinados com outros, que, no todo, constituem um esboço da história universal. Há um segredo para a compreensão das visões e revelações mediúnicas dadas através de João. As mensagens e revelações contêm linguagem figurativa, que sugere as realidades espirituais em torno e por trás da experiência histórica. Os sinais e símbolos são essenciais, porque a verdade espiritual e a realidade invisível devem ser sempre comunicadas aos seres humanos através de seus sentidos. Tais figuras apontam para o que é definitivamente indescritível,
exprimem uma tentativa de tornar compreensível um fator espiritual, utilizando elementos conhecidos da época em que são descritos. Por exemplo, o relato sobre os gafanhotos demoníacos do abismo, AP 9:1 a 12, cria uma impressão vívida e horripilante, ainda que os mínimos detalhes não tenham sido descritos com a intenção de serem interpretados. Cristo revelado. O Apocalipse traz uma mensagem na qual se acha plenamente expressa a natureza divinizada e humana do Cristo, tanto quanto seu trabalho incessante no governo do mundo. Mencionado pelo menos uma vez no Apocalipse, declarando-se o autor das revelações, Jesus aparece com esse nome apenas em AP 22 e 16, junto com uma série de títulos adicionais. O Mestre é apresentado como ponto máximo na representação de Deus, auxiliando a vitória do bem e o estabelecimento definitivo do reino do amor na terra. O livro da revelação profética fornece uma visão multidimensional da posição, do ministério contínuo e da vitória definitiva de Jesus como administrador dos destinos humanos. Reintroduzidos, combinados com outros, que, no todo, constituem um esboço da história universal. Há um segredo para a compreensão das visões e revelações mediúnicas dadas através de João. As mensagens e revelações contêm linguagem figurativa, que sugere as realidades espirituais em torno e por trás da experiência histórica. Os sinais e símbolos são essenciais, porque a verdade espiritual e a realidade invisível devem ser sempre comunicadas aos seres humanos através de seus sentidos. Tais figuras apontam para o que é definitivamente indescritível, exprimem uma tentativa de tornar compreensível um fator espiritual, utilizando elementos conhecidos da época em que são descritos. Por exemplo, o relato sobre os gafanhotos demoníacos do abismo, AP 9:1 a 12, cria uma impressão vívida e horripilante, ainda que os mínimos detalhes não tenham sido descritos com a intenção de serem interpretados. O Apocalipse traz uma mensagem na qual se acha plenamente expressa a natureza divinizada e humana do Cristo, tanto quanto seu trabalho incessante no governo do mundo. Mencionado pelo menos uma vez no Apocalipse, declarando-se o autor das revelações, Jesus aparece com esse nome apenas em AP 22 e 16, junto com uma série de títulos adicionais. O Mestre é apresentado como ponto máximo na representação de Deus, auxiliando a vitória do bem e o estabelecimento definitivo do reino do amor na terra. O livro da revelação profética fornece uma visão multidimensional da posição, do ministério contínuo e da vitória definitiva de Jesus como administrador dos destinos humanos. O Cordeiro é o símbolo do Deus que se manifesta em seus filhos, cf. AP 7, 11 e 17, 22, para consumar o plano de evolução, para completar a criação da nova comunidade de seres espiritualizados, traduzida como um novo céu e uma nova terra AP 21, ele, e restaurar as bênçãos num mundo renovado pelo amor, cf. AP 22 2 a 5. Jesus, como divino Cordeiro, representa o ponto culminante da história e também o maior representante da raça humana junto às comunidades redimidas da Via Láctea. Os espíritos agem no Apocalipse. A descrição dos espíritos como os 7 espíritos de Deus é indiscutível no livro profético, cf. APAN 4, 3:1, 4:5, 5:6. O número 7, na cultura judaica, é um número simbólico, qualitativo, comunicando a ideia de perfeição e plenitude. Portanto, o plano espiritual é expresso em termos de excelência, no que tange a sua atividade dinâmica em benefício da humanidade. As 7 lâmpadas de fogo que aparecem em AP 4:5 sugerem que a tarefa de esclarecimento dos espíritos é assim como o fogo das 7 lâmpadas ou candeias, que expressam uma atividade energizante, iluminativa. Os 7 espíritos são apresentados simultaneamente como os 7 olhos e os 7 chifres do Cordeiro, AP 5:6, simbolizando respectivamente conhecimento e poder em plenitude. Além disso,
estão postos diante do trono. Apum 4, 4, 5. Ambos fatos evidenciam serem eles os representantes do Cordeiro, Jesus, indicando que os espíritos administram junto com ele os destinos dos homens do planeta Terra. É importante notar ainda como em cada uma das mensagens para as 7 igrejas, constantes em AP 2 a 3, observa-se como os membros são excitados ao ouvir o que o Espírito diz ao término de cada carta. Ora, o Espírito diz somente o que o Jesus diz, ele tão somente transmite a mensagem do Senhor. Portanto, eis aqui a atuação direta do plano espiritual junto às comunidades eclesiais. Enfim, as visões proféticas são comunicadas a João somente quando ele está arrebatado em espírito. Cf. Apum 10, 4, 2, levado movido em espírito, cf. AP 21 e 10, ou, de acordo com a terminologia espírita atual, desdobrado em corpo espiritual. Informação que torna patente o fenômeno mediúnico. A revelação. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo, e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Apum 1 a 2. Na ilha de Patmos, situada perto da costa da Ásia Menor, não muito distante de Éfeso, o apóstolo João é alvo da atenção do plano espiritual. Em estado de transe, o médium é desdobrado pelo magnetismo espiritual de elevada entidade, quando lhe são comunicados os propósitos que o alto nutria em relação às revelações que lhe seriam transmitidas. Inicia assim uma das descrições mais interessantes e importantes, entre os textos considerados sagrados pelos povos cristãos. Em diversas épocas, depois do estabelecimento da Igreja, o Apocalipse de João constituiu-se motivo de contendas ou de medo para aqueles que não lhe compreendiam o significado. Aqui, no entanto, prendemos atenção aos aspectos histórico-morais, com o objetivo de demonstrar as questões relevantes quanto à felicidade futura, destacando a visão otimista que se oculta sob o véu das imagens apresentadas pelo apóstolo. O caráter do livro é perfeitamente demonstrado já no início do capítulo, Apum 1. É uma revelação que o alto proporciona aos servos, por via mediúnica, pois é transmitida a João por intermédio de elevado mensageiro espiritual, o anjo que lhe desdobra, ante a visão psíquica, os propósitos que o Cristo lhe transmitiu. João envia as mensagens às 7 igrejas da Ásia, AP 2 a 3. Isso se reveste de significado para nós. Após a morte de Jesus, os apóstolos foram investidos da missão de espalhar a boa nova do reino por todas as nações por onde pisassem seus pés. Sozinhos ou em grupo, por todos os confins do mundo então conhecido, fundaram igrejas ou comunidades, onde se estudavam as palavras de Jesus. Já naquele tempo, pressentia-se que elementos de ordem inferior começavam a minar as resistências daqueles que defendiam os princípios estabelecidos pelos fundadores das comunidades religiosas, do grego, eclesias. Esse fato levou o alto a enviar a divina revelação a essas comunidades, estendida àquelas que lhes sucederiam ao longo do tempo na história humana. Ao falar a respeito daquele que é, e que era, e que há de vir a Pan 4,8 etc., e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono Apum 4, o apóstolo nos faz relembrar da ascendência moral de Jesus sobre todos os povos da terra e da comunidade de espíritos superiores que, junto a Jesus, governam os destinos do orbe terráqueo, desde sua formação até a consumação da presente etapa evolutiva. Quais sejam os acontecimentos vindouros, as tempestades políticas e sociais, não devemos temê-los, por saber da elevada assistência desses Espíritos do Senhor, que, sob a orientação de Jesus, nos amparam a marcha evolutiva e nunca abandonam a raça humana. Por isso é apresentada a visão semelhante a um trono, que significa a majestade,
o poder que o Cristo detém em todas as circunstâncias da história. Embora os estadistas, os governadores e os reis de todas as épocas se julguem donos dos acontecimentos sociais desenvolvidos no planeta Terra, os mensageiros siderais do governo culto do mundo detêm, em suas mãos, o poder de modificar o panorama dos acontecimentos, abalar os reinos e promover o progresso dos povos, sendo sua atuação na história perfeitamente visível e, acima de tudo, confiável, pois obedecem a um plano previamente estabelecido pela Suprema Consciência que a tudo governa pela sua vontade soberana. Logo a seguir, o apóstolo fala que, no estabelecimento do reino do amor, todo olho verá, até mesmo os que o trespassaram a punçete, mostrando a inflexibilidade da lei do progresso espiritual, que define o futuro de todos os seres. Aqueles mesmos espíritos que, em qualquer época, relegaram a mensagem cristã, perseguiram ou martirizaram os mensageiros do eterno bem, haverão de retornar ao palco da vida física, em novas oportunidades de progresso e redenção, a fim de presenciarem, no futuro, o reinado do amor estabelecido nos corações. Eu fui arrebatado em espírito Apumi 10. É como o apóstolo vidente descreve o método como lhe foi revelada a mensagem apocalíptica. Através do desdobramento espiritual, ele foi levado a regiões do espaço, onde os acontecimentos de todas as épocas encontram-se indelevelmente gravados nos registros siderais. De posse de tal conhecimento, retorna ao corpo físico, em êxtase dos sentidos, e relata de forma maravilhosa, com os símbolos e imagens que são tão comuns ao seu povo, aquilo que o mestre da vida lhe revela ao espírito fiel. Nas comunidades religiosas da época, as chamadas eclesias, começava a obra do homem do pecado, expressão de Paulo utilizada em 2Ts23, isto é, a penetração de doutrinas humanas, que, lentamente, foram se integrando ao núcleo primitivo do cristianismo, as comunidades cristãs. Nas epístolas aos seus discípulos Timóteo e Tito, bem como na carta aos Hebreus, Paulo já chamava a atenção para o perigo de se desviar da sã doutrina, como que prevendo as dificuldades que iriam abater-se sobre o edifício duramente construído da doutrina cristã, cf. 1 TM 10, TT 21, HB 13:9. É em meio a esse clima que vieram os alertas do apóstolo João, no livro Apocalipse. Faz-se necessário que retornemos, de vez em quando, às páginas do Antigo Testamento, a fim de consultarmos o livro do profeta Daniel e outros mais, e entendermos o que se acha escrito em alguns capítulos do Apocalipse, para então formarmos uma visão mais ampla da mensagem neotestamentária da revelação. As 7 igrejas e os 7 castiçais. Capítulo 2. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apum 9-11. A religião israelita era cheia de símbolos, de alegorias, que falavam aos espíritos simples daquele povo a respeito das coisas espirituais. Por isso mesmo, o apóstolo conserva em seus escritos a simbologia utilizada há séculos, a fim de se tornar compreendido entre os seus. Quando Moisés retirou o seu povo do Egito, sob a inspiração superior, construiu um santuário, que seria o centro do culto de toda a nação, cf. Ex 26:1, 39 e 32 etc. Esse santuário possuía, em seu interior, instrumentos de culto utilizados pelos levitas no serviço de adoração. Mais tarde, quando Salomão construiu o santuário definitivo, em Jerusalém,
Foram para lá transferidos os castiçais sagrados e demais utensílios que se encontravam na tenda que Moisés havia construído, cf. Is 749, 84, 2 cr 113 etc. Utilizando-se dessas imagens comuns ao seu povo, o vidente de Patmos descreve, em rica simbologia, a visão espiritual. E voltei-me para ver quem falava comigo. E, ao voltar-me, vi 7 candeeiros, ou castiçais, de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apumai 12 a 13,16,20. A visão dos 7 castiçais representa as 7 igrejas, em que o Cristo foi vista como que passeando no meio delas. A simbologia do número 7 é constante no livro, por significar a plenitude. O número é igualmente constante na Cabala judaica e, por isso, reveste-se de significado para o povo judeu. Simboliza o que é pleno, completo. No caso presente, as 7 igrejas significam todos os períodos da história cristã ao longo dos séculos, a universalidade do ensinamento transmitido. Na mesma visão, Jesus é apresentado como tendo 7 estrelas na mão, as quais representam os mensageiros ou responsáveis espirituais pelas igrejas em todos os tempos. Todos estão sob a orientação de Jesus, que nunca abandona seu povo, apesar das dificuldades que eles enfrentariam nos séculos de lutas que os aguardavam. Sendo assim, Jesus envia aos anjos, ou responsáveis espirituais das comunidades cristãs, o apelo, alertível à mensagem severa daquele que orienta os destinos dos povos e nações, sob o influxo da augusta sabedoria de que é portador. Esses anjos são os responsáveis por cada agrupamento religioso, mentores sobre cujas cabeças repousam as responsabilidades sobre aquelas almas. Cada etapa da história é aqui representada com sua característica, como a chamar os fiéis para a necessidade de renovação e retorno aos princípios através dos quais foram edificados na fé, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A visão panorâmica apresentada por João no Apocalipse não se restringe, porém, aos fatores históricos, independentemente da época em que a comunidade cristã se situe. Poderá se enquadrar numa ou na outra representação figurativa, conforme a vivência do momento. Essa é uma característica importante da revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Dessa maneira, podemos interpretar a visão simbólica das 7 igrejas como uma divisão de 7 períodos pelos quais as comunidades dos seguidores da Boa Nova passariam ou passam através dos séculos. Se considerarmos que as comunidades cristãs primitivas foram estabelecidas pelas palavras do próprio Jesus e pelos ensinos dos apóstolos, torna-se evidente iniciar por aí os estudos relativos a tais períodos ou ciclos vivenciados pelos cristãos. A partir da comunidade primitiva de Jerusalém, quando os apóstolos ainda coordenavam os ensinos, ou os ministravam seguindo as intuições que do alto recebiam, podem-se visualizar as diversas fases da jornada secular do povo de Deus, através dos últimos 2000 anos de história. A primeira igreja, é Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, ou castiçais, de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti,
e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ap 2:1-6. Cada nome de determinada congregação ou igreja está intimamente ligado à sua característica espiritual, contribuindo com o entendimento da mensagem. Sem tentarmos estabelecer datas definitivas, que podem variar segundo cada interpretação, procuraremos vislumbrar os aspectos das experiências vividas pela igreja e fazer a comparação, então, com os fatos registrados na história. Assim, ficamos ao abrigo de posicionamentos pessoais, da chaga do personalismo, sem determos a pretensão de haver dado a última palavra a respeito do assunto. Éfeso representa o primeiro momento espiritual da jornada cristã, quando ainda se sentia o perfume dos ensinamentos primitivos dos apóstolos. Na mensagem acima, podemos ver enumeradas as virtudes desse período da igreja, boas obras, trabalho e paciência, que tão bem simbolizam as atividades dos primeiros cristãos, ao expandirem a mensagem da Boa Nova. Podemos igualmente deduzir, pela mensagem de Éfeso, o sofrimento decorrente da manutenção dos valores espirituais acima das questões de ordem material ou política da época. Éfeso era uma cidade rica, próspera, magnificente e formosa devido ao seu templo dedicado à deusa Diana. Algumas traduções registram Ártemis. Localizava-se na costa ocidental da chamada Ásia Menor, às margens do Mar Egeu, em território hoje pertencente à Turquia, onde, aliás, estão as outras 6 cidades para as quais se destinam as cartas apocalípticas. Possui um dos melhores portos da época e diversas boas estradas e, por isso mesmo, foi por muito tempo um dos centros comerciais mais importantes da Ásia. Mas, mesmo detentores de tal responsabilidade, os cristãos foram aos poucos se cansando das lutas enfrentadas com os representantes do poder de César e descuidando-se do devido preparo íntimo, começaram a ceder muitas vezes ante as ameaças que recebiam. A repreensão vem por parte do próprio Jesus. Lembra-te de onde caíste. Ap 2:5. E a acusação que faz é de haver a comunidade de Éfeso abandonado o primeiro amor, a caridade, devendo retornar às práticas da essência do ensinamento cristão. Quando se pretende seguir o Cristo sem vivenciar seu ensinamento de amor e caridade, corre-se o risco de ficar detido nas palavras, sem a essência de sua mensagem. Aos poucos, os seguidores de Jesus foram condescendendo com o mundo, deixando a prática das boas obras, dos ensinos morais do Cristo, pelas ofertas de César, e colocando em risco o destino da mensagem iluminativa. Tal situação reflete bem a imagem daqueles que começam a palmilhar a estrada do conhecimento divino. Cheios de entusiasmo e de ideias, enfrentam de início as dificuldades naturais decorrentes de seu posicionamento íntimo ante as provas da vida. Posteriormente, contudo, começam a contemporizar com os aspectos menos dignos do mundo. Pretendem fazer uma aliança entre o mundo de Cristo e o de César, como se pudessem estar com um pé no mundo e outro no céu. O engano torna-se ainda mais intenso quando os atrativos exteriores se fazem maiores do que a prática do bem, e o homem se entrega às fantasias que antes havia abandonado. A imagem não poderia ser melhor apresentada do que foi pelo apóstolo João. Quantas vezes não iniciamos a caminhada de espiritualização cheios de paciência, de esperança e operosos nas atividades superiores e, aos poucos, deixamo-nos desanimar por comezinhos problemas da vida, por melindres ou posições personalistas. Vem-nos o apelo do alto para retornarmos ao primeiro amor, à prática incondicional do bem, à dedicação plena à verdade. Eis o perfume de Éfeso em nossas experiências diárias. A lição que nos é apresentada é por demais significativa, e o retorno do homem ao primeiro amor ou ao amor do Cristo é de imperiosa necessidade. A segunda igreja, Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu.
Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sé fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ap 2:8-10. Rival 1 de Éfeso nas atividades comerciais, Esmirna margeava um braço do mar Egeu e ansiava ser a cidade número 1 da Ásia em beleza e grandeza. Era altamente leal e fiel a Roma. A igreja de Esmirna foi fundada por Paulo em sua terceira viagem missionária, cf. Ate 19:10, que é descrita em Ate 18:23-21:17 transcorreu durante os anos 53 a 57 d.C. Policarpo, discípulo de João, foi bispo em Esmirna e morreu queimado em 155 d.C. por sua lealdade a Jesus e aos princípios do Evangelho, conforme eram entendidos na época. Na carta à igreja de Esmirna, a autoridade de Jesus é apresentada como sendo o primeiro e o último, o que estava morto e reviveu. Ap 2:8. Nessa simbologia é demonstrada a ascendência moral do Cristo, o governante planetário, sobre todos os acontecimentos históricos, o que dá maior força à palavra profética e mais segurança àqueles a quem são dirigidas tais palavras. Após o primeiro momento histórico da Igreja, ainda sob a orientação apostólica, sucede-se outro período em que as aparências substituem a essência. A referência aos que se dizem judeus, e não são. Ap 2:9, representa a fase em que muitos aderiam ao movimento cristão, sem contudo serem genuinamente cristãos em sua intimidade. Foi justamente aí que a igreja primitiva começou a ser invadida pela presença daqueles que eram da sinagoga de Satanás ou, conforme a história nos mostra, os falsos cristãos, os falsos conversos que se misturavam às comunidades cristãs para entregarem os verdadeiros seguidores de Jesus às mãos do poder de Roma. O período é aqui muito bem identificado, quando o Apocalipse fala da perseguição de 10 dias. Ap 8:10. O dia é um período profético muito utilizado nos livros considerados sagrados, como representativo de um ano, cf. Es 4:6. Foi justamente esse, isto é, 10 anos, o período de perseguição religiosa declarada quando os conversos da nova doutrina eram perseguidos e esmagados sob o domínio cruel e tirano de um governo que sentia ameaçado pelos princípios que os cristãos defendiam, mas que eram comprados e subornados com a finalidade de se tornarem traidores. A promessa do Cristo de coroar-lhes com a vida é apresentada com base na fidelidade aos princípios superiores, pois se fazia necessário que, nesse período de duras provas, os cristãos pudessem estar amparados nas bases sólidas do conhecimento da vida imortal. Nessa carta não encontramos repreensão, mas promessa de assistência espiritual superior. Ante as dores e lutas, a essência de qualquer mensagem do alto é o consolo. Ante o martírio, a promessa de vida soava aos ouvidos dos cristãos como a recordação de que eram imortais. A certeza da imortalidade da alma era a segurança e o abrigo para as duras provas que atravessavam. 10 anos de martírio sob o domínio de Diocleciano fizeram com que o sangue dos cristãos se transformasse em sementeira de luzes para a glorificação da mensagem de amor de Jesus. Onde caía um cristão, seu sangue fazia a conversão de 10 outros que prosseguiam com a mensagem renovadora, abalando para sempre o trono de César e as bases da intolerância da sinagoga de Satanás. Ap 2:9. A terceira igreja, Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois. Senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Ap 2:12-16. Pérgamo situava-se em uma enorme colina rochosa, e os romanos a tornaram a capital da província da Ásia Menor. Como nas demais cidades ditas pagas, o povo adorava os deuses do panteão greco-romano. Esculápio, o deus da cura, era adorado em forma de uma serpente. Havia também um altar a Zeus, e, por ser a capital da província, ali se praticava o culto ao imperador romano. Novamente vemos o segmento histórico-profético nas palavras dirigidas à comunidade de Pérgamo. Essa igreja representa o período que se seguiu à perseguição cristã organizada, empreendida por Diocleciano, quando certas doutrinas começaram a ser admitidas no seio da igreja. Após a morte dos apóstolos e daqueles que lutavam por manter firme essa doutrina, expressão de Paulo usada em 1 Tim 1:10, TT 1:9 etc., em sua simplicidade, veio o período em que a igreja se casou com o mundo, e doutrinas humanas começaram a tomar corpo nas comunidades religiosas. Cogitou-se pela primeira vez em estabelecer o primado do bispo de Roma, dando início à ideia de um papa, o que feriu os mais simples princípios do Evangelho. O trono de Satanás Ap 2:13, é bem representado por essa época em que a igreja se prostituiu com doutrinas pagas, quando admitiu práticas exteriores de um culto de aparências, a fim de alcançar o poder temporal. Nesse período foi abertamente admitida a idolatria a ídolos pagãos, sob o nome de santos cristãos, a fim de estabelecer aliança entre os pretensos seguidores de Jesus e o mundo. O imperador Constantino foi, nessa época, aquele que mais contribuiu para o fortalecimento dessa aliança tenebrosa, que, mais tarde, geraria as forças tirânicas do papado, atrasando a marcha evolutiva das comunidades terrestres em séculos de ignorância e de sofrimento. Quando, em qualquer época, os seguidores da doutrina consoladora abrem mão dos seus princípios e da pureza de seus ensinamentos para admitirem preceitos e práticas estranhas àquelas do Cristo e dos espíritos superiores, seus mensageiros, maculam a essência da obra e da mensagem, podendo levar séculos para retomar o caminho do bem e do equilíbrio. O trono de Satanás é também representado pela cidade de Roma, onde mais tarde seria estabelecida a sede do papado, em substituição ao poder temporal dos imperadores romanos. Apenas mudariam as aparências, e seria então elevado ao poder o domínio político-religioso do homem do pecado, como afirma claramente o apóstolo Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo o Tes 2:3-4. A quarta igreja, Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos.
Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ap 2:18-25. Localizada em um vale, a cidade de Tiatira não possuía fortificações naturais, logo, estava exposta a ataques e invasões. Sendo assim, havia uma fortaleza para defender a cidade e obstruir o caminho para Pérgamo, que era a capital. Era uma cidade comercial, onde se vendia de tudo, e todo o comércio estava associado a uma divindade paga. Para o cristão, tal fato impunha um dilema: ou ele participava da sociedade, e com isso trazia escândalo para o nome de Cristo, ou ele afastava-se da sociedade e, com isso, tinha perda de seus privilégios. As imagens apresentadas são significativas, quando se considera a estrutura da igreja, agora institucionalizada, ao longo noiva de Cristo, simbolizando a comunidade religiosa, a igreja. Dessa forma, podemos ver na figura da prostituta, quando se trata de alguma profecia, a igreja que se uniu ao mundo, ao poder político, adotando posturas e doutrinas diferentes das cristãs. Conhece, nesse intercâmbio com os poderes do mundo, as profundezas de Satanás. Ap 2:24, isto é, desce ao máximo em sua aliança mundana, afastando-se imensamente da doutrina do Cristo. Assim, a igreja se torna uma falsa profetisa, cf. Ap 2:20, trazendo o erro e o desequilíbrio, em lugar do ensinamento humilde e renovador do Evangelho. Esse quadro representa de forma clara a situação da igreja, após sua união com o Estado, que se faz seguir, então, pela ignorância espiritual que veio inaugurar as trevas da Idade Média. Nessa ocasião, os reis e soberanos de toda a terra, que deram à igreja o poder temporal na forma do papado, passaram a sofrer os desmandos e as tiranias que pretensos representantes do cristianismo impuseram ao mundo, como um fardo pesado e cruel, em séculos e séculos de trevas morais. Nesse período, no entanto, é que apareceram aqueles que verdadeiramente representaram a réstia de luz que o céu enviou à terra, para dar novas dimensões ao ensino cristão e tentar fazer com que a igreja retornasse ao caminho do alto. Vemos, aí, a vida missionária de Francisco de Assis e de muitos outros, que superaram em intensidade e qualidade aquilo que faltou à igreja, como se fossem as suas vidas um apelo constante que o Pai enviava a seus filhos relapsos. A igreja, prostituída em seus fundamentos doutrinários, é, na alegoria bíblica, a representação da mulher infiel, que abandona a presença de seu esposo Jesus, e se lança aos braços de outro, estabelecendo aliança com doutrinas e poderes mundanos. Mas a mensagem continua, referindo-se à vida missionária daqueles que exemplificaram a fidelidade aos princípios superiores. O exemplo desses missionários, que desciam à terra periodicamente, deveria ser seguido. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ap 2:25. O texto refere-se ao futuro, quando Cristo retornaria para restabelecer seu ensinamento, com o Consolador prometido, momento em que se faria a luz mais completa sobre os conceitos comprometidos devido à atuação irresponsável da Igreja e de seus representantes. A comunidade cristã não ficaria abandonada indefinidamente, mas seria visitada com as luzes da genuína doutrina do Mestre, que seria restabelecida no mundo pelos divinos mensageiros do bem. Eles retornaram à terra e, tais quais vozes dos céus, fariam reviver a verdadeira fé, a doutrina do Cristo, como mais tarde veremos em outra imagem profética do Apocalipse. A quinta igreja, Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto.
Sé vigilante, e confirma o restante, que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Ap 3 1-4. Apesar da situação caótica reinante no período de trevas espirituais, ainda existiam pessoas que não se haviam contaminado com as práticas doutrinárias da Igreja, que há muito havia deixado os caminhos do bem. Espíritos mais ou menos esclarecidos haviam reencarnado como faróis, que iluminavam as trevas da Idade Média, chamando a Igreja de volta ao Cristo. Jean Hus, Lutero, Calvino, Wycliffe e muitos outros, que viveram nesse período difícil, em que o poder temporal da Igreja havia corrompido a fé de muitos que se diziam seguidores de Jesus, clamavam, por meio de suas palavras e exemplos, um protesto que abalava certas estruturas do Papa de Roma. Foi o período dos reformadores, quando a luz de uma nova era começou a iluminar a paisagem triste dos desmandos humanos. A voz dos reformadores reacendeu as chamas da perseguição, e a Igreja, detentora do poder, abençoou o assassinato em massa, em nome de um Deus incompreensível, tal qual fizera o Império Romano com os primeiros cristãos. Criaram-se instituições e companhias que matavam em nome do Papa e da Madre Igreja, tão somente por não suportarem a estonteante luz da verdade que começava a despontar em meio às trevas da ignorância. A Reforma Protestante foi uma preparação dos caminhos para o Consolador, criando condições para que o mundo acolhesse a vinda do Cristo através de seus emissários, os espíritos superiores, representantes de sua magnânima vontade entre os homens. Assim como a vinda do Cristo foi precedida por João Batista, que preparou os corações para a mensagem libertadora do Evangelho, a vinda do Consolador, a doutrina espírita, foi precedida pela ação da Reforma Protestante, abriu as mentes e predispôs que os corações para a mensagem renovadora da terceira revelação. Sardes estava sobre uma colina quase inacessível e era a capital de Lídia. Só existia um meio de se chegar à cidade, através de uma estreita faixa de terra que se estendia para o sul. Os sardenses eram orgulhosos e jactanciosos por causa de sua autoproteção natural. Não obstante tais barreiras, foi invadida tanto em 549 como em 218 a.C. e, em 17 d.C., foi quase totalmente destruída por um terremoto. Na ocasião em que a carta a Sardes foi escrita, a cidade estava quase morta, porém aparentava estar viva. O Sexta, Igreja, Filadélfia. Ao anjo da Igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, e ninguém fecha, e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Ap 3 7-10. O período que se seguiu ao dos reformadores foi realmente uma época em que, embora com as lutas e perseguições, uma nova suavidade começou a ser vista nos corações humanos. A Igreja secular dos papas teve aos poucos que se curvar à nova religião, a dos reformadores, que se mantinha, apesar das perseguições, aguardando um momento propício para o advento do Consolador. A noite de São Bartolomeu, a Revolução Francesa e tantos outros capítulos sangrentos da história humana não conseguiram pôr fim à fé do povo,
que se rebelava contra o domínio de consciências que o papado exercia. Roma estava definitivamente abalada, e não adiantava mais pôr em prática o domínio de reis e governantes, pois a nova visão dos reformadores conseguia, aos poucos, romper com as pretensões de Roma. O caminho estava sendo preparado para a chegada da doutrina